A medida provisória de reestruturação dos ministérios está para ser votada no plenário do Senado ainda hoje. O texto vence no dia 3 de junho e, para evitar que ele perca a validade, o governo trabalha para que o COAF seja mantido no Ministério da Economia. Quando a medida provisória foi enviada ao Congresso, o governo defendia que um dos principais pontos era deixar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sob o comando do ministro Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, já que o órgão é fundamental no combate à corrupção. Mas a Câmara dos Deputados devolveu o Conselho para o Ministério da Economia. E agora, a menos de uma semana da medida provisória perder a validade, a urgência é fazer com que ela seja aprovada pelo Senado o quanto antes. A pressa fez, inclusive, com que o governo passasse a apoiar a permanência do COAF no Ministério da Economia, já que qualquer alteração no texto faria com que ele tivesse que ser votado novamente pela Câmara dos Deputados. Isso poderia significar uma demora ainda maior e o risco da esplanada deixar de ter os atuais 22 ministérios e voltar a ter 29. A preocupação era tanta que hoje o presidente Jair Bolsonaro entregou uma carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No texto, assinado também pelos ministros Paulo Guedes e Sérgio Moro, Bolsonaro ressalta que os deputados fizeram mudanças pontuais, que o governo respeita e acata, e faz um apelo para que o Senado aprove o texto como ele saiu da Câmara. No entanto, uma das resistências vinha de dentro do próprio partido do presidente. O líder do PSL, senador Major Olímpio, insistia em apresentar uma emenda para devolver o COAF ao Ministério da Justiça. E o parlamentar só mudou de ideia depois de se reunir com Bolsonaro. O tempo todo nós batalhamos exatamente para que o COAF ficasse nas mãos do ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Mas diante do pedido do presidente da República, do próprio Sérgio Moro e do Paulo Guedes estarem afirmando para o país que nós não podemos colocar em risco a reforma administrativa como um todo, que isso poderia gerar a obrigatoriedade da criação de 29 ministérios. No entanto, os parlamentares também sofrem pressão da população. O movimento Mude entregou aos senadores mais de 250 mil assinaturas com um pedido para que o COAF fique com Moro. O melhor para o brasileiro é a corrupção acabar. E o melhor para a corrupção acabar é o COAF ficar sobre o Ministério da Justiça. E um grupo de senadores está disposto a brigar pela mudança. Eles argumentam que é possível a Câmara votar o novo texto dentro do prazo e que isso não ameaçaria a validade da medida provisória. Dá perfeitamente para a Câmara poder votar essa medida provisória amanhã. Ou vão esvaziar também numa quarta-feira o plenário da Câmara dos Deputados. O Senado pode votar hoje e a Câmara votar amanhã. Então isso me parece uma desculpa esfarrapada para não se votar hoje essa alteração.